moralmente falando, sabe? Pô, tu pode comprar um couro um pouco mais barato. Não, tu compra um couro que ele é rastreado, que tem todos os selos, tu paga mais caro por isso e o mercado às vezes não entende, né? O quanto ele é diferente, né? E aquilo que a gente falou no início, né? Tu tem que ter autoridade, não poder, né? Poder de ter a loja, tem que ter autoridade de ter a loja. Não, isso é o X da questão, né? Se o cara segue o que a franquia manda, é bem provável que ele tenha resultado. Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o Pod Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Pod Moda, o seu podcast para ter um negócio de moda realmente lucrativo. Eu sou Andressa Rando Favorito e esse é o episódio de número 15 e a gente está aqui com um convidado muito especial hoje, que é o Cal Boss, CEO da Rafaela Boss, uma marca de calçados e bolsas que você já deve conhecer, porque estão presentes em mais de 25 lojas aí no Brasil, com um DNA de marca invejável que a gente vai falar hoje e mais de 57 anos no mercado. Sejam bem-vindos, eu estou aqui com a Alana Alves, da equipe Moda de Sucesso, certo, Alana? Olá, bom dia. E a gente vai começar então, Cal, apresentando você rapidamente e passando a bola para você. Então, pessoal, hoje nosso convidado aqui é de um segmento onde a gente tem muito orgulho de ser brasileiro, né? Quando a gente precisa melhorar, vocês sabem que eu falo mesmo, quando a gente é bom, eu falo também. E a indústria calçadista é uma dessas que a gente tem muito orgulho aqui no Brasil. E o Cal é uma peça fundamental da indústria calçadista brasileira. Ele que é CEO e diretor criativo da Rafaela Boss, que é uma marca que ele herdou do seu pai, o Ari Boss, e também essa paixão que ele herdou, né, por calçados, aprendendo a arte do ofício pelas mãos de realmente um grande mestre. Lá em São João Batista, em Santa Catarina, certo? Polo catarinense. Aqui em meio a desafios, né, o que o Cal passou aqui para a gente de preparação para o nosso episódio. Quantos desafios, né, obstáculos e tantas conquistas, né, mais de 57 anos de história. O Cal sempre foi um exímio líder com propósitos bem definidos e traçados para uma trajetória de sucesso, de consolidação para a identidade e DNA da marca Rafaela Boss. A marca calçadista é movida pelo desejo de encantar o público feminino, atender os mais variados estilos, sem abrir mão do conforto essencial para a mulher contemporânea. E, de fato, pessoal, quando você conhece não só os produtos que são sensacionais, que são extremamente lucrativos, têm margem, vendem bem, você conhece toda a equipe deles, todos os franqueados, e você consegue perceber isso na prática. E realmente está aí o segredo do sucesso do Cal, que vai contar para a gente toda essa história e alguns dos segredos aí do que fazem a Rafaela Boss ainda uma marca tão relevante hoje. Cal, seja bem-vindo! Andressa, muito obrigado por estar aqui. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme, de fato, estar aqui com a Andressa. Já sigo a Andressa há bastante tempo, acho o trabalho dela maravilhoso, tenho certeza, né? E temos a Rafaela Boss, já uma marca consolidada, de 57 anos, na verdade foi meu pai que fundou. Temos uma história muito linda. O pai começou, imagina, 57 anos atrás, a dificuldade que era. Eu iniciei com uns 17, 18 anos na fábrica, fiz um curso técnico em calçados no Senai, em Novo Hamburgo, né? E iniciei, gente, ali quando tinha inflação de 50%, imagina, os planos FUNAR, o plano, né, até vim Fernando Henrique em 2004, por aí, 94. Né? 94, isso, em 94. Então, eu peguei toda essa mudança lá e meu pai meio que me preparou para ser técnico em calçado, paixão por desenvolver o sapato, sabe? E de lá para cá, desde que eu me formei no Senai, foi todas as feiras internacionais. Eu tenho uma história linda na Itália, muito linda, conquistada lá em 94, numa feira de Bolonha, na linha Pelle. Eu tive a felicidade de importar uma matéria-prima da Itália, quando o dólar era 1 por 1, imagina, né? Dólar 1 por 1, eu tinha um cabedal todo feito da Itália, com a qualidade italiana, com preço nacional. Ele foi uma explosão de um momento de dificuldade que a gente vinha. Então tem uma história maravilhosa. Sem falar que a origem da nossa empresa deu origem ao Polo, né? Isso escrito por uma professora de português, né? Que fez a história da cidade e consolidou, né? Isso está escrito, isso para nós é muito importante, né?
apesar de a gente viver num mercado louco, num mercado extremamente difícil, voraz, e a gente não desencarna essa paixão de moda, de pesquisar, de estar vendo o que está acontecendo na moda e traduzindo isso lá naquela indústria lá, onde a gente tem hoje 100, 120 colaboradores, né, fazendo as bolsas, todas artesanais, fazendo o sapato, e a gente faz isso com muita paixão. Não é aquela coisa assim, não, a gente faz com amor, não, cara, é paixão forte mesmo. É, de verdade mesmo, né? De verdade mesmo. E assim, é um produto que, vocês sabem, né? Todo mundo que me segue aqui, eu sou apaixonado por produto, a gente já conversou muito sobre isso, né? A gente fez alguns trabalhos juntos. E assim, quando você pega no produto, você sabe que foi feito com carinho, né? E é um polo diferente. Acho que, né, vamos falar um pouco sobre esses polos calçadistas, né, Cal? A história ali de São João Batista. Aqui no Brasil a gente tem, né? Acho que você vai conseguir trazer muito mais riqueza, né? De ter vivido isso na prática com relação a como é o Brasil no mercado internacional de calçados, né? Então a gente tem Franca, a gente tem, né, os polos no Rio Grande do Sul, Birigui, Jaú, Nova Serrana. Tem coisa até infantil, né? Sapatinho infantil, etc. Como que você vê o Brasil perante o mercado nacional nessa trajetória toda? Porque a gente teve momentos que foram chave, né, para o Brasil ser competitivo, né? Que eu percebo até que o vestuário ficou para trás no calçado. Quando eu falo da indústria brasileira perante o resto do mundo, eu me lembro, eu morava fora nessa época, eu trabalhava em Londres, né, no mercado britânico, e existia essa movimentação na época dos BRICS, ali, que foi ali no ano 2000, né, naquela época mais ou menos, e que houve essa abertura para iniciar um desenvolvimento de certas indústrias, e o Brasil foi oferecido, né, certo desenvolvimento em várias indústrias, né? E a que pegou mesmo, abocanhou mesmo, foi a calçadista. Enquanto o vestuário ficou um pouco ainda meio tímido, e aí veio a China com tudo e acabou dominando. Você viveu isso? O que você percebeu? Eu vivi, na verdade, quando eu fiz o Senai em Novo Hamburgo, em 87, que eu estava lá, era, tipo, lá naquela época a gente era o segundo ou o terceiro produtor de calçado do mundo. Em 87? Em 87. Então, lá em 87... Fábrica de vocês? Não. O Brasil. Ah, sim. O Brasil. A gente era né, perdia para a China já, né? Em 87 já perdia. Em 87 a gente já perdia. A gente era o segundo, eu acredito. Em seguida, teve a movimentação do dólar ali, e isso prejudicou muito a indústria nacional. E como um todo, assim, sabe, Andressa? Se tu analisar tanto a confecção quanto o calçado, com essa política meio de desindustrialização, a gente foi perdendo. Sim. A gente perdeu, de fato, a gente perdeu competitividade, aumento dos impostos, leis trabalhistas. Então, e como essa indústria, ela emprega muito. Muito. Cara, ela emprega muito, assim, não tem noção, sabe? Tu vê que hoje, para a nossa produção, a gente emprega diretamente entre os ateliês, costura, são 250 pessoas. Sim. Então, é muita coisa, sabe? Fora todos os adjacentes, né, da fora cidade. Fora solado, palmilha. Fornecedor de tudo. De tudo. Então, assim... Transporte também. Transporte e tudo, né? Então, a gente, de uma certa forma, a gente caiu em relação à produção do mundo, né? Mas o principal polo, a origem da força do calçado nacional é o Vale dos Sinos. Isso foi a grande origem, né? Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Depois foi migrando, né? Depois as coisas foram mudando. Já tinha um polo muito forte de Franca, que era o grande produtor masculino, né? Que depois caiu demais, né? Então, acredito que hoje Franca já produz muito, muito feminino, talvez até mais que o próprio masculino, né? Então, a gente vê uma mudança de comportamento muito grande. As fábricas se espalhando, Bahia, o Norte, o Nordeste, né? Se espalhou muito. Mas a gente perdeu força, porque o mercado ele se regula entre exportar o sapato e o mercado interno. Com a mudança cambial e a insegurança, acabou que as companhias que traziam um grande volume de compra para o Brasil foram para a China. Sim. Automaticamente, a oferta foi ficando maior e foi ficando pior para a indústria do calçado, né? Sim. Isso é um fato, assim, né? Apesar de que houve agora uma mudança, assim, com o dólar mais em cima, começamos a exportar novamente,
né? E hoje não, hoje já está numa política econômica com muita insegurança, as coisas estão instáveis. Sim. É um fato. E todo mundo segura, né? No invés naturalmente, segura, para ver o que vai acontecer. Essa fase eu lembro bastante de quando eu comprava, né, no mercado britânico, e a gente tinha, né, o mundo todo para comprar. Sim. Onde vai comprar, né? E aí entrava, dependendo do produto, vai para vários lugares, né? Então, quer dizer, malha. E aí começou a se abrir o Peru, né, na época, né, aquele algodão peruano, Pima. Aí até se considerava o Brasil, né, aquela região de Jaraguá, de Malha, etc. Mas os calçados, por muito tempo eu trabalhei no varejista, o maior varejista britânico, que era bem popular, né? Então tinha Magazine, sim, que era o Arcadia Group, então era assim, bastante sapato de poliuretano, que não era couro, etc. A gente, então, era China, não tinha no Brasil. Porém, no Net-a-Porter.com, quando eu trabalhava lá, a gente, né, revendia bastante calçado de marcas europeias e americanas, né? Então, Michael Kors e até os italianos, vários deles. Legal. Inclusive os britânicos também, algumas marcas de lá, Kurt Geiger, a Aldo, que é uma marca, acho que tem no Canadá também, sim. Canadá. Faziam no Brasil. Né? Então, assim, é um sapato melhor, de couro. Já faziam aqui, porque já não tinha essa qualidade lá na China. Sim. Mas rapidamente a China começou a fechar esse gap com tecnologias, às vezes melhores até do que a nossa, né? E realmente essa... Buscando o nosso couro. Exato. Né? Buscando o nosso couro. Que a gente tem a pele também, que né? Tem a pele, muita que pele. É muito louco, né? E como que você vê, Carl, assim, a sua visão mesmo como empresário de tantos anos que viveu tudo isso, né? A tua experiência de vida e tudo mais. Como que você vê a gente ficando competitivo hoje no Brasil na indústria de calçados? Pensando que a gente tem aquele restinho da Europa, né? O que restou, né? Da Itália e etc. O que a gente tem, Estados Unidos e Canadá não tem, né? A indústria já era, né? Foi. E aí a Ásia, né? Onde que você vê a gente, assim? Onde que a gente tem espaço ainda? A Rafaela Boys, ela está muito inserida no mercado nacional. Né? Essa é a nossa prioridade. Exportamos, né? A gente tem lojas na Bolívia, a gente tem loja no Paraguai, a gente tem um pequeno mercado na Europa, mas eu entendo que a indústria como um todo, ela não é competitiva, mesmo com o dólar a 4,90, 5 como está, ainda ela não é, porque a China tem muita vantagem em relação a gente. Então, se a gente for pensar em exportar e ter a indústria para exportar, fica um pouco difícil. O meu ponto de vista, é claro, né? Eu sei que tem empresas lá no sul que vivem só da exportação, fazem um trabalho maravilhoso, mas toda ela que é muito boa na exportação, ela já está tendo um olhinho para o mercado interno, né? Apesar de quando a empresa ela é grande demais, ela não quer os pedidos pequenos. Sim. As pequenas quantidades. Não tem escala. Ela quer escala, ela quer produzir muito. Então, são coisas bem diferentes, sabe? A nossa característica, a gente se preparou, principalmente a nossa região, ela é muito preparada para fazer pequenas quantidades. Perfeito. Então, a gente fica muito competitivo para o mercado interno. Muito, muito mesmo. Apesar de a nossa região ela ser mais especialista em sandálias. Poucas fábricas fazem calçado de couro lá, né? Até pela própria mão de obra escassa da cidade, mas como tu me perguntou sobre a exportação, é maravilhoso a empresa ter uma parte do faturamento em exportação. Isso a gente nunca deixa, né? Hoje a gente tem feira em Garda lá, a gente não está participando, já participou, porque não é o nosso foco, né? Garda na Itália. Então tem fábricas lá do nosso polo expondo lá, fazendo um belo trabalho lá. E o que você vê, assim, da tua experiência? Como que a China é mais competitiva do que a gente? Quais são os pontos que você... Ela é competitiva em relação à mão de obra, porque como emprega muito lá, tem mão de obra, o custo da mão de obra, o custo da matéria-prima. Sim. Né? Então, inclusive da matéria-prima, né? Inclusive da matéria-prima, né? Então, Andressa, assim, até... como é que eu vou te colocar isso, assim, ó? Foi tão ruim a China para o Brasil em relação à matéria-prima, porque as maiores indústrias que fabricavam o PU no Brasil, elas quase que morreram em relação à entrada da matéria-prima da China no Brasil. Do poliuretano. Muito barato. A própria indústria de bolsa, por exemplo, se for fazer bolsa no Brasil, tu tem que fazer de couro, porque fazer sintético tu não fica competitivo. Não, de jeito nenhum.
né? Então, essa é a ameaça, a grande ameaça da China, onde fica muito difícil para o empresário brasileiro ficar competitivo em relação a tu mostrar o teu produto. Então, a Rafaela Boys, ela está muito focada no valor agregado. Né? Do couro do mesmo. Do couro mesmo. Tanto que, se tu for ver a fabricação das nossas bolsas, é algo assim incrível. Gente, é mesmo. É incrível, sabe? Assim, as mulheres lá, todas muito bem treinadas, feito à mão, de fato, pesponto à mão, acabamento à mão, a pintura à mão. Então, tipo assim, tem um valor percebido aí que nossos clientes, nossas franquias, o nosso representante tem que fazer valer isso, sabe? Sim. Porque, de fato, aí está a grande diferença. Sim. Porque se a gente for para preço e for comparar... Não ganha nunca. É difícil. Não ganha nunca. Mas o couro legítimo, a China ainda consegue? Ou a gente ainda no couro legítimo? Não, aí não. No couro legítimo não, né? Aí no couro legítimo, quando a gente vai concorrer com o couro legítimo, a gente já vai concorrer com algumas marcas que produzem lá, mas que de fato já são marcas, né? Sim. Não ou a bolsa que vem de lá. Genérica. Aí ela não entra. Sim, exatamente. É como essas marcas europeias, né? Que elas, inclusive, elas mandam a pele, né? Sim. Tem os fornecedores de couro, né? A Europa tem muito gado, né? De couro ainda, tem muito gado. No leste europeu. Muito ali, gado. Não era difícil de... E na realidade, se a gente for falar assim, a indústria... De forma geral, assim, europeia, e principalmente a italiana, que eu tive muito contato, né? Andressa, eu não perdi nenhuma feira. Mican e linha pele. Quer dizer, Mican era o produto pronto, né? Que me jogava lá na frente na pesquisa de moda. Show. E a linha pele, que eu participo desde 94, na verdade. Então, eu acompanhei toda a indústria italiana, sabe? E quando tu vai numa feira daquela lá, que tu pega o couro deles, cara, eu digo assim que dá para comer, sabe? Dá. O toque macio da aparência do poro na pele, sabe? Coisa que aqui no Brasil a gente tenta esconder, né? Com o nosso couro. Com o nosso couro, né? Que na realidade, quando eu vejo um produto de couro que tem um sinalzinho lá, de um carrapatozinho, alguma coisa pouca, puta que legal, tá parecendo, porque o outro é sintético. Sim, ele é lindo. Né? Se tu quiser a perfeição no couro, né? É outro nível, né? Sim. Mas, assim, a indústria, eu sempre referi assim, que a indústria italiana, ela daria 50 anos na nossa frente. E olha lá, bota 50, né? Bota 50. Porque é um país com uma cultura estética, né, Carlos? Assim, que maravilhoso. Eu tenho um médico que é antroposófico, não sei se vocês conhecem, enfim, então ele fala, ele fica todo filosofando na consulta e tal, eu não sei o quê. E certa vez, não sei qual que era o assunto, e ele, acho que por causa do meu trabalho, né? E ele falou, tem ética na estética. Os países mais estéticos são os países mais éticos. Então, assim, quando a gente vê um país ou uma região, né, que a pessoa não tem qualquer cuidado com a construção dos edifícios, com tudo, a pessoa é assim, a cultura é assim. E a Itália é tudo esteticamente tão harmônico, eles se importam com aquilo, né? Assim, tudo, qualquer um ponto de ônibus, né? Tudo é pensado para aquilo ser agradável. E isso, obviamente, reflete em tudo, né? A moda... É impressionante, né? Isso está muito ligado à nossa cultura, né? Infelizmente, né? Então, acho que era a coisa que o maior apelo que a gente teria que fazer seria da cultura, né? De fazer né? Isso, né? Tanto que eu faço isso, sabe? Eu tento cultivar isso lá dentro do nosso negócio. Eu tenho um acervo de pesquisa, porque como eu comecei a desenhar os sapatos para a fábrica do pai, né, lá com 17 anos, eu já era modelista técnico, sabe? Sim. Então, tu imagina um garoto lá atrás, com 17 anos, já tirando o modelo, né? E o pai tinha essa dificuldade. O pai comprava um modelo do falecido José Maria Carrasco, que criou a Melissa. Sim. Então, ele era um espanhol. Sim. E era caríssimo comprar esses modelos. Mas o pai já tinha essa preocupação do estilo, do produto, sabe? Então, o pai colocou isso em mim com muita força. E eu tentei provar para ele que eu seria melhor que isso tudo, né? Então, a minha base de pesquisa para desenvolver as coleções, que a gente foi, coleções maravilhosas,
eram revistas. Sim. Tu imagina que eu comecei a viajar para a Europa, não tinha celular, Sim. não tinha internet. Cara, se tinha, era muito, né? Chegava lá para ligar para casa, tu ligava do orelhão, né? Então, tu imagina isso, né? E na relação à revista, como ela era importante. Muito. Então, eu assinava... Era a internet da época. Era a internet da época. Eu assinava Vogue, Japão, Paris... Eu também. Tinha uma banca em Curitiba que vendia, e eu ia lá. Tipo assim, tu não tem noção, sabe, Andressa? Assim, eu tenho uma revista lá de 1994, as revistas italianas que tinham material de pesquisa. É objetivo lá. Né? Muito legal, sabe? Isso eu tinha tudo guardado. Feito, né? Isso eu tenho tudo guardado comigo hoje, é um acervo enorme, sabe? Tem um valor muito grande, porque as pessoas de hoje em dia não conseguem navegar para aquele mundo. Não. Tá tudo tão solto, tão rápido, o que é verdade, o que é mentira, né? O que era publicado na imprensa física, ele tinha uma validação. O valor, né? Hoje tu não é dúvida, não, né? Não sabe. A inteligência artificial pode botar uma foto ali que nem existe, né? E agora, né? É muito louco que vai ser isso, né? Mas muito legal, né, Cal? E, bom, a Rafaela Boss hoje, então, tem mais de 25 franquias no Brasil, né? Nesses 57 anos ali. Atuante no mercado de exportação, como o Cal já mencionou aqui, tem franquias no Paraguai, na Bolívia, né? Tem uma força no canal de multimarcas no Brasil também, né? Principalmente aqui no sul do Brasil, a gente vê muito, né? A marca. E em torno de 500 mil de pares vendidos por ano, né? Cal, como que vocês se mantêm uma indústria familiar hoje, né? Na cidade, ele praticamente sendo vocês, né? Eu acho que esse é um outro ponto super importante, né? Eu acho que eu não cheguei a entrevistar você para o meu mestrado. Não cheguei, né? No teu polo, não. Que eu fiz uma pesquisa em Santa Catarina e no norte do Paraná, né? Ali, falando sobre como a indústria da moda, ela cria um ecossistema de emprego, né? E as pessoas da região, elas entendem de moda por osmose. Tipo, todo mundo tem um primo, alguém que, né? Sim. E quando uma indústria fecha, não é só os 200 empregos que estão ali, né? Sim. Tudo vai desmoronando junto. Uma cadeia junto. E então vocês também sustentam uma cidade, a gente pode dizer, né? Assim, uma economia local que gira ali, não só de economia, de dinheiro que circula, mas de conhecimento, de oportunidade, de inserção no mercado, desenvolvimento até logístico, né? Quer dizer, se tem alguma coisa ali, o governo, principalmente o governo catarinense, tem esse cuidado, né? De dar mais atenção ao empresário da moda do que outros estados, né? Isso se tornou muito claro ali para mim na pesquisa. Sim. Mas como foi para você esses primeiros passos, né, na moda, essa indústria familiar, lá do seu pai e tal? Quais foram os principais desafios que vocês tiveram que, talvez, pivotar o negócio? Falar, se a gente não mudar aqui, a gente vai fechar, vai ficar para trás. Sim, na realidade, como é muito tempo, são várias fases. Várias fases, né? Teve a fase do meu pai, que quando eu entrei, eu era o simples modelista técnico dele, né? Em um momento a empresa teve um problema econômico muito grande, tributário. O meu pai resolveu vender todos os bens para quitação da dívida total, para não existir o crime. Naquele momento eu estava iniciando na empresa, então quando eu iniciei na empresa em 90, mais ou menos, a gente não tinha, a gente tinha título protestado, né? O pai meio que assim, sei lá, seus 50 anos, 48, sei lá, naquele período meio que desanimou muito, e eu não tive outra opção se não for para frente, daí que veio essa mudança de característica, que o meu pai era um luz-quinzeiro, né? Sapato todo de couro, forro de couro, sola de couro, o sapato dele custava mais ou menos um salário mínimo no ponto de venda. Nossa! Mas fazia apenas 100 pares por dia, né? E como eu vim de Novo Hamburgo e vi toda aquela indústria grande lá, quis aumentar a produção e tal, e tive a felicidade de trazer esse material da Itália, porque ele tinha um valor percebido diferenciado em relação ao custo do produto, porque ele era um material italiano que não tinha no Brasil, não tinha concorrência, entre aspas, né? E ali a gente cresceu muito, né? Muito, muito. Chegamos a um momento de tipo da empresa que era dos 5 irmãos, a gente separou, isso entre a família, tudo bem comum, e na verdade, né, hoje eu tenho só a Rafaela comigo lá dentro, sua né? Filha? É a minha irmã. Sua irmã, desculpa, minha irmã, mas a sua filha não chama... Não, o meu filho, tem um filho que é o Caio, nosso amado filho lá. Né? E a minha esposa hoje está junto comigo, já dentro da empresa, me assessorando muito, graças a Deus, tenho ela para dar suporte lá, que é um
é muito importante, né? E aí, são, como eu te falei, várias fases. Teve a fase do pai para mim e teve agora essa mudança de comportamento, onde a gente fez, eu entendi que eu tinha que focar na marca, desenvolvimento da marca, porque vi todo esse movimento da China e o preço sendo centavo aqui, né? E a gente desenvolveu todo o trabalho na Rafaela, né? Então, a gente ainda está se adaptando, né? E talvez passamos até por dificuldade em relação à opção de desenvolver a marca, né? Mas, de uma certa forma, a gente consolidou uma grande marca no mercado, sabe? No momento que a Arezzo abriu na Bolsa de Valores, eu lembro tão bem, numa pesquisa que ela fez de mercado, em 3 pesquisas, eu entrei em 2 como Rafaela Borges. Como concorrente ali direto. Como concorrente, eu tenho esse documento comigo hoje, eu pesquisei no me deram, na verdade, olha onde é que tu estás aqui. Então, na realidade, né, a gente consolidou uma marca legal no mercado. Sim. E mas só que é um trabalho super difícil, né, Andressa? Tu sabe o quanto para te consolidar a marca e trabalhar, não deixar ela envelhecer, né, por causa do tempo. E a gente faz um trabalho de muita responsabilidade, sabe, Andressa? O sapato, ele tem um problema peculiar de qualidade, né? Porque ele é totalmente artesanal. Um arremate num pesponto, mas eu sempre falo para os nossos franqueados, gente, isso vai acontecer, basta vocês começar a pesquisar, dar um Google lá e ver as marcas concorrentes e as reclamações, isso é um fato, sabe? Mas eu lido isso com muita responsabilidade, tem uma revisão na ponta da esteira, tem uma revisão dentro da homogeneismo, assim passa. Acontece problema com o nosso consumidor, gente, ele tem a preferência total, vai lá, dá o dinheiro e volta, ou faz um conserto, ou manda outro produto, porque, na realidade, para mim, no meu ponto de vista, o principal marketing é o consumidor feliz. É o consumidor feliz, né? Ele fica feliz com um produto bom. Sim, na realidade, ele ajuda a vender a tua marca. Né? Ele ajuda mesmo, porque o produto ruim, ele atrai um cliente ruim também, né? De certa forma, né? Para mim é tão importante, sabe? Porque assim, moralmente falando, sabe? Tu pode comprar um couro um pouco mais barato. Não, tu compra um couro que ele é rastreado, que tem todos os selos, tu paga mais caro por isso e o mercado às vezes não entende, né? O quanto ele é diferente, né? Por quê? Por essa responsabilidade de querer um produto melhor, né? Exato. Ou não sabe, né? Nem sabe que isso existe. Nem não sabe que isso existe. Quanta gente não sabe a diferença até de um poliuretano para um couro, né? Sim. Não entende por que custa mais caro e tal. Mas, de fato, quem compra e volta a comprar... Não, tu falou uma coisa super importante, né? Por isso que o cavar bem na hora da venda lá tem que ser muito bem construído. Muito bem construído, né? Porque, como tu falou, às vezes a gente codifica até o produto errado, a gente bota napa, e o consumidor, mas napa é sintético, é um simples nome, né? Mas, tu tem que falar com muita propriedade o que é um poliuretano, o que é um couro, e o couro que a gente usa é diferente. Exato, entendeu? Exatamente. E, Cal, quando a gente fala eu lembro quando, até a Ari foi comigo aqui, a Ari trabalha comigo já faz alguns anos, a gente visitou uma fábrica curitibana aqui de bolsas, né? E falando sobre maquinário e tal, eu lembro que a gente teve uma conversa bem intensa sobre maquinário, né? Sim. Então, assim, uma bolsa, né, hoje, a Jéssica que está aqui na equipe Moda de Sucesso também, que é fã das bolsas da Rafaela Boss aqui, quando a gente vê uma bolsa, tem todo esse fetiche, né, pelas bolsas, principalmente europeias, né, ou enfim, estrangeiras, de marcas, etc., de grife. Eu já passei por essa fase, eu superei, já tirei do meu sistema essa coisa, né, de ter que ter a bolsa. Hoje eu valorizo outras coisas, mas assim... Sim. Mas assim, você consegue pegar e ver, né, você falou muito dessa coisa da referência, né, quando a gente está pensando num produto, numa determinada qualidade, numa fábrica, ou no desenvolvimento de produto, você que terceiriza a sua produção, enfim, né, o quão é tão importante ter um acervo de produtos referência. Porque você tem um acabamento, por exemplo, outro setor que a gente é muito bom no Brasil é a moda praia. Sim. E eu lembro lá na Europa, quando a gente ia fazer um biquíni e tal, e vinha as pilotos falavam, gente, isso aqui não é biquíni. Sim. Você não sabe o que é biquíni? Eu trazia da minha casa, eu falava, isso é um acabamento embutido, de uma boa lycra e tal. E ficava todo mundo, nossa, assim, o padrãozão deles sei lá, uma zigue-zague, enfim, né? Fala, meu querido e minha querida empresária de moda. Tô aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade
para você que quer faturar alto com o seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional. Essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro. O Moda de Sucesso Pro é a minha metodologia completa em 6 passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio, que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio, como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação, seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. Nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro e estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira, e aqui também na descrição desse episódio você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente, caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. E a bolsa é a mesma coisa, né? Então, assim, o que a gente percebia, né? Entre uma bolsa nacional, por mais que ela fosse de couro, a gente tendo uma cultura, né, de um couro realmente bovino, bom, no Brasil, que exporta, né, o couro. E aí a gente olha uma bolsa, às vezes, de couro legítimo, feita com muito amor e carinho, e ela tem uma carinha pobre, para daí a gente olhar para uma bolsona, assim, que você fala, essa... Nossa, essa... E aí ela tava essa é estrangeira, essa é gringa, né? Sim. E aí ela tava me falando dos pequenos detalhes das máquinas, né? Então, desde de selar a borda do couro, de deixar ela retinha e durinha e não ficar aquele acabamento. E para cada uma dessas coisas tinha um maquinário, né? Que era um maquinário europeu, né? Italiano, austríaco, alemão, etc., e que envolve todo esse investimento da gente ter essa tecnologia no Brasil, né? O que você vê dos pontos, assim, que fazem hoje um produto mais premium em questão de acabamento? Como que vocês trazem isso além do artesanal? Vocês têm que ter um apoio tecnológico também? Quais são os diferenciais? Eu vejo assim, quer ver, Andressa, assim, ó, no meu ponto de vista, é claro, eu entendo que a diferença está sempre no posicionamento. Porque se eu consigo vender uma bolsa, vamos dizer, uma nacional, que a gente, né, vê Vitor Hugo, no caso. Sim, né? É a Vitor Hugo. Que ela consegue vender uma bolsa por 3, 4 mil reais. Ela está bem posicionada. Então, como ela está bem posicionada, ela tem a primeira parte um bom desenvolvimento técnico. Porque maquinário no Brasil já é suficiente. Tem algumas coisas que tu vai ter que importar, sem sombra de dúvida, mas não é por isso. Eu entendo que o mais importante é o posicionamento. Por isso eu faço valer nas nossas lojas o quanto é importante, sabe? Porque se a gente consegue se posicionar, tu vê marcas maiores que a Rafaela, como a Luísa Barcelos, como a própria Schutz, né? Schutz hoje vendendo muita bolsa. Para mim, a brasileira melhor de bolsa ainda é a Luz da Lua, porque eles são muito bons na matéria-prima e eles têm um desenvolvimento técnico muito legal, que tu vê um acabamento fantástico, não perde nada para uma bolsa da Europa, né? Mas como tu vai lá e tu vem aqui em Curitiba, tu vai ali na Gucci, né? Tu vai na Louis Vuitton, sei lá, e tu pega uma bolsa, tu vê que pelo valor que eles vendem, eles têm os melhores componentes. Os melhores. Melhores. É o banho do metal, da Ferrari. Eu vou dizer assim, uma frase que o meu pai dizia para mim, ele dizia assim, meu filho, 50% do sapato ou da bolsa é a matéria-prima. E né? Não é um sapato, né? Porque ele modela e etc, né? O caimento, né? Depois é muito importante o modelista ali técnico que faz a proporção, o tamanho, os metais, né? Que é muito importante. Muito, porque
como o couro tem vários metais, que oxida, que não tem o brilho, que não tem o banho, aquilo tudo, né? Zíper, é verdade. Você falou de bolsas, né? Eu recentemente conheci uma marca paulista, chama Escudeiro, tem um acabamento sensacional. Prêmio. Sensacional. Toda sensacional. Mas aí a última bolsa que eu comprei, o zíper em pé. Ele não desliza. São detalhes simples, né? Pequenas coisas. A gente não falando marca de bolsa brasileira, também tem a Elise Ateniense, né? Sim, também tem um acabamento sensacional. Maravilhosa também. E aí a gente vê, né, essa questão do posicionamento, do branding, né? Isso é outro... O quanto é importante, O quanto é importante. E quanto a Itália fez isso bem. Porque na época que eu vivi na Europa, foi justamente essa época do êxodo fabril para a Ásia. E isso foi para tudo, né? Tudo. Sim. Eu vivi na Itália, né? Trabalhei lá, tenho cidadania italiana, tenho muitos amigos italianos, e eu tinha vários amigos que trabalhavam com cerâmica, com porcelanato, né? Inclusive o Brasil, um dos maiores mercados deles, né? Que é muito engraçado. Eles davam risada, a gente fala, vocês têm a melhor pedra as melhores pedras do mundo, e vocês querem cerâmica italiana, né? E essa questão do feito na Itália e tal, foi um trabalho feito em conjunto, inclusive com o governo, né? Para as pessoas valorizarem o que está lá mesmo, porque essas bolsas, essas marcas, por exemplo, que a gente estava citando aqui, né? Ela, qualitativamente, a gente olhando, a gente pode, comparado com algumas americanas, certamente melhor até em algumas, sim, dependendo da marca americana que a gente está falando, né? Só que a gente tem um valor, né, que, ao meu ver, é muito mais, porque a gente é como um carro, né? É igualzinho o carro. Boa comparação. Você vai ter um carro importado no Brasil. Vamos dizer que você tem lá uma BMW, um Porsche, etc. 90% do imposto. Quando, se não mais. E aí você tem lá, quebra um para-brisa, um pneu, não sei o quê. Filho, vai ser uma saga para você arrumar aquele vidro, né? E você tem carros de luxo feitos no Brasil, montados aqui, etc., que atendem, mas eles não têm aquele status apenas. Só apenas o status. E eles pagam, às vezes, o dobro, exatamente como bolsa, né? Então, assim, se eu vou pagar R$1.000, R$2.000 numa bolsa nacional top de linha, R$3.000, eu vou pagar, às vezes, 30 numa italiana. Uma italiana. E que, talvez, se a gente fosse olhar custo a custo, ela teria que ser cobrada 6, né? E aí eles cobram 30, e aí eles sobem o preço mais ainda para não massificar o negócio. Exatamente. O que é muito louco. Então, aqui a gente entra nessa questão do DNA da marca, né? Que é o que a gente viu muito, assim, como um tema para trazer, assim, como vocês, né, com relação à criação de vocês e tal, qual que é o DNA da Rafaela Bossi? Como que vocês posicionaram quando você teve esse clique? Que não, se eu ficar mais uma marca de calçado de bolsa aqui, não vão ver valor no que eu estou fazendo. Como vocês se posicionaram, além de ter um produto que banca isso? Né? A verdade foi assim, né? Eu vivi isso na pele, porque na realidade, eu estava num momento que eu fazia a parte comercial e o estilo, né? A parte de desenvolvimento do produto. Então, eu tive um período que eu fazia todo o trabalho de pesquisa, né? Fazia as viagens internacionais, todas as revistas faziam um produto, ia para a Coromoda ou Francal, chega lá, as redes das principais cidades chegavam lá e alteravam o produto. Eles alteravam o produto para chegar no preço, para aquele markup deles fechar. Então, eu disse assim, puta, mas com todo esse trabalho que eu estou fazendo, não é o caminho. Mas era da sua marca já? Eles tinham esse poder de mudar o Não, eles mudavam a marca. Eles compravam tipo... num sapato diferente da confecção, isso é uma coisa muito importante que o pessoal não percebe, sabe? No sapato se faz bastante isso. E na confecção não. Então, o que acontece na confecção diferente do sapato? Por isso que a confecção ela é mais fácil de fazer a marca. Porque no sapato, o que acontece? O sapato, o cliente, principalmente dos grandes centros, eles têm uma rede aqui em Curitiba, vai lá e produz o sapato para ele com a marca dele. Então, tu nunca chega em Curitiba, tu nunca chega em São Paulo, tu nunca chega no Rio, sim, tu nunca chega nas grandes cidades, sabe? Então, e isso vai deteriorando o teu markup, vai, né? Porque você vira um atacado com margem de fábrica. E te troca, na verdade, tu não consegue, né? E o grande show para mim, né, foi a grande virada do negócio, foi a primeira loja nossa.
Pô, mas vamos fazer um teste desse produto. Que essa é a minha marca. Essa é a minha marca. Não é um genérico que comprar e tipo assim, foi impressionante que a gente conseguiu com as primeiras lojas. Que foram lá em Santa Catarina. Foi em Santa Catarina. A primeira, na realidade, a primeira foi em São José, a loja de rua. Certo. E ali a gente fez um teste. Depois foi em Balneário Camboriú Shopping. Então, ali foi para nós foi um fenômeno. A gente esperava vender uma coisa, a gente vendeu o dobro. Né? Num curto prazo, geradora de caixa mesmo, uma coisa que gerava muito caixa, automaticamente abrimos Joinville, Florianópolis, Blumenau, né? Aí teve a primeira franquia, que foi em Foz, que foi fantástica, magnífica. A menina lá, naquele período, ganhou muita grana, abriu a segunda, abriu a terceira loja. Era uma das franqueadas boas lá do nosso treinamento, né? Tinha um pessoal que era bem forte. Bem forte, Então, tipo assim, foi até um momento, né? Depois até houve uma ruptura nisso, sabe? Certo. Mas depois o varejo ficou muito difícil também, né? Aumentou muito o grau de dificuldade. Então, eu até falo sempre para os meus franqueados, né? E como eu cheguei até a Andressa, né? Buscando quem tem esse conhecimento do varejo, o varejo ele é muito dinâmico, né? Então, para te fazer resultado, tu tem que estar ligado em todas as etapas de fato, né? E aquilo que a gente falou no início, né? Tu tem que ter autoridade, não poder, né? Poder de ter a loja, tem que ter autoridade de ter a loja, tu tem que estudar teu estoque, tu tem que saber exatamente, né? E que às vezes não acontece, quando não acontece o resultado. E aí foi a grande virada de chave, sabe? A gente tinha um DNA bem nítido do que a gente era. Que veio dessas lojas. Que veio dessas lojas, que a gente construiu, que a gente se definiu por ali e se mantém até hoje. Sim. E bancado pelo produto, né, Cal? Porque a gente vê, tem muita marca que tenta hoje emular, né, um branding, às vezes investe bastante em marketing, não basta. E o produto daí não cola, né? Não cola. Daí são várias coisas, né, do meu ponto de vista. O apelo da marca, assim, a marca também tem que ser legal, né? Sim. O produto carrega, sabe? O produto para mim é 50%. Com certeza. 50%. As pessoas percebem, né? Tem que estar bem desenvolvido, ele tem que estar acompanhando todas as tendências, né? Que eu não falo que a gente vai lá na Europa copiar, a gente vai modelar alguns detalhes, um bico de forma, cartela de materiais, algum detalhe que é interessante, e o aprendizado todo que a gente tem com a energia né, de tu navegar numa quadrilátero de Milano, né? Como o que tu respira ali, quantas coisas tu modela para chegar aqui e transferir para o teu produto, né? Sim. Então isso forma um DNA forte, sabe? Né? Mesmo que a gente às vezes tenha a assessoria de estilistas de fora, o DNA não perde, porque tu não consegue o que não copia a tua marca, ela não cola, sabe? Sim. É um fato. Isso acontece mesmo. Cal, e agora falando, né, como empresário, tendo indústria no Brasil, né? Quando eu fiz um trabalho com o Cal e com a Rafaela Boss, eu conheço várias marcas de calçado, né? E eu sempre comento, inclusive com meus alunos em consultoria, acho que no Brasil o produto mais difícil de se ter margem é o calçado, né? Que eu falo para vocês, assim, couro é caro, né? Sapato é caro por natureza. A gente tem uma concorrência grande de calçados de poliuretano, de calçados que são naturalmente mais baratos, né? Quando a gente falamos de joia, né? Já aqui no Podmoda já recebemos marcas de designers de joias, etc. Então, assim, o ouro é caro, a seda é caro, o couro é caro. Então, poliéster é barato, poliuretano é barato, prata é barato. É porcaria? Poliuretano, prata, etc. Não, mas não é couro, não é ouro, são coisas diferentes. Então, ele é naturalmente caro. E, então, a primeira coisa que eu vou ver quando é marca própria e ainda de calçados é a margem, né? Antes da gente fazer qualquer coisa. E eu fiquei positivamente bem surpresa, bem feliz quando fiz as análises, né, das vendas e dos relatórios ali dos franqueados, enfim, dos lojistas que a gente estava trabalhando, e percebo uma margem super saudável, né? A gente conversou bastante, né, sobre isso também. O que você acredita esse sucesso de margem hoje, considerando que, né, o empresário, o industriário brasileiro, né, todos os custos que a gente tem hoje de Brasil,
né? Custo Brasil, né? De tudo, né? De trabalhista, de logística, a matéria-prima, etc. Impostos. Aonde que você vê, que você fez alguma eficiência que você disse, isso aqui faz a diferença? Porque o markup do lojista, da Rafaela Boss, é muito bom. Isso apoia o lojista também a querer revender a marca, porque a gente sabe, vocês como lojistas, vocês vão escolher um melhor produto que também tem margem para vocês e consegue se vender por aquele preço. E o preço de venda bastante competitivo também, né? E vocês têm a margem de vocês ali, né? Então, o que você, sendo só numa cidade, né, não terceirizando isso massivamente, sim, né, para um outro, para fora do Brasil, o que você... Qual é a eficiência principal ali que vocês trouxeram? Assim, a rentabilidade, assim, eu sempre fui muito preocupado e responsável com o parceiro, né? Então, o ideal nosso de markup nas franquias é 2,8, né? Então, a gente faz o preço e fecha 2,8, que eu acho que é um markup razoável. Bem bacana para a franquia. Além, Andressa, assim, ó, de a gente fazer, e a gente saber o nosso status de marca dentro das grandes, a gente fez a gente vai partir do setor, do sertão para o litoral, lojas com aluguéis mais baixos, lojas de rua, então, lojas com aluguéis mais baixos, com esse markup, se o cara trabalhar forte dentro da loja, ele faz grana, né? Eu tenho DRE contábil de loja que tem 20%. Sim. Né? Agora, o resultado da loja, ele está muito relacionado à operação de fato, sabe? E a operação é entrar na operação, né? Porque eu sempre falo internamente para o nosso pessoal lá, que acompanha a gestão das lojas e os números, a gente acompanha no detalhe, sabe, Andressa? Assim, para ter esse resultado, tem que saber trabalhar muito. E quando eu entro para dentro da indústria, para a gente chegar e conseguir... a gente saber se posicionar onde que a gente está, porque dá até para aumentar se quiser, mas a gente, por isso que... A eficiência... Exatamente, e a gente está trabalhando muito na eficiência, né? Até porque a gente teve problema na pandemia. Sim. Então, isso foi uma aula para nós e a gente vem melhorando, apesar de que impostos, como a gente falou, custo financeiro, tudo isso está ali dentro do resultado, que é pesado, né? Então, tu tem que buscar uma eficiência total. Eficiência é reduzir todos os teus custos, cuidar muito deles, né? Botar lupa um por um, analisar conta por conta, né? E trabalhar faturamento, né? Exatamente. Trabalhar realmente de forma profissional, né, Carl? Não dá para largar na... extremamente bem pragmático, sim é sim, não é não, correr para cima, sabe? Buscar mercado, porque o mercado, nesse momento, ele está retraído, tanto no varejo quanto nas indústrias, né? Eu vejo indústrias dando férias, né? Automobilística, outras dando férias, né? Eu até falo, a nossa empresa é abençoada porque ela está passando tudo isso e a gente tem, graças a Deus, está com bastante pedido em casa, né? As entregas tem que bom. Venda, graças a Deus. Então, já é resultado de todo o trabalho que a gente está fazendo, né? Todo o empenho, toda a dedicação, né? Sim. Agora, sempre falo, sabe, que a margem, a ponta é muito responsável pela valorização que ela dá ao produto, né? Sim. E quando a loja está bem alinhada a isso, ela valoriza o produto. Ele chega a dizer, não dá para marcar mais, posso vender por tantos? Não pode, tudo bem. Entendeu? A mais tu pode, a menos não. Mas por quê? Se valoriza, se cria... Porque, na realidade, existe uma emoção muito grande quando uma mulher vem comprar um sapato. Sim. É fundamental, né? Tu tem que saber usar isso a teu favor. Com certeza. Não, e uma coisa que você falou que é perfeito, né? Eu acho que assim, eu sempre falo isso com quem tá... Sempre, né? A gente tá melhorando o custo, né? Aonde que dá para melhorar? E esse modelo que você disse, principalmente na calçadista no Brasil, né? Os grandes ali, a Schutz, a Arezzo, aquele grupo, né? Ana Capri e tal. E outras marcas, né? Que tem, acho que... agora tá me fugindo... Luiza Bacena. Gatos e Atos... Confecção. Tem uma que tem de calçados também, que eu tenho vários alunos que revendem também, mas lá de São Paulo. Mas, enfim, eles têm... Quando a gente, né, constrói uma marca, é o caso de vocês também, vocês montaram uma franquia muito bem construída, né? Então, para vocês que talvez tenham uma marca, ainda não tem uma loja própria, vai expandir, né? É bom você vai ter que montar exatamente o que pode e não pode numa loja sua. E essas grandes marcas, elas têm uma estrutura, né, para você abrir uma franquia. Quer dizer, você não pode abrir uma franquia, uma loja da Arezzo,
sem certos parâmetros, né? Então, isso acontece com várias marcas por onde eu passei também. Então, assim, precisa ser em shopping, sei lá, Multiplan. Não pode ser em shopping popular, não sei aonde e tal. Então, todas essas regrinhas, cada uma dessas coisas que você não pode sair daquilo, ele tem um custo, né? E esse custo, ele vai impactar a sua margem. Às vezes, inviabilizando a franquia. Inviabilizando, completamente. E a forma que vocês montaram a franquia de vocês, ela é extremamente viável e lucrativa. Para calçados, que é um negócio que... Porque essas outras grandes marcas, né, a margem deles é bem curta, né? É muito curta. Nossa. Como tu falou do grupo, né, que é Arezzo, Schutz ali, na realidade eles são, de fato, gênios, né? Sim. Não dá para tirar o mérito, mas eles também geram oportunidade para a gente. Até por ser muito grande, sabe? E em relação também a que eles têm que terceirizar, então tem mais gente para ganhar, a gente é que produz. Então, exato. Aí tem com certeza. Espaço, sabe? Outro ponto importante que você trouxe também, Cal, que é a questão da confecção própria, né? Sim. O quanto que isso acabou, né? Nossa. Então, porque é difícil, né? Então, assim, quando a gente fala de margem, de marca própria, tá, eu falo, gente, vocês têm que ter o dobro da margem, vocês têm o dobro e mais um pouco de trabalho, né? Porque não é simples. Você ter uma confecção especializada forte, só isso já seria uma baita de uma empresa. Baita de uma empresa, sem dúvida. Sem se preocupar com branding, com franquia, com loja. A questão de se preocupar, ela vem daquilo que eu te falei, sabe? Porque ou tu tem muita grana para investir na marca e desenvolver a marca e fazer ela ficar desejada, ou se não, para ela ficar desejada, tu tem que precisar tu passa pelo teu cliente, né? Então, como é que faz isso concorrendo com Schutz, com Arezzo, né? Pessoal muito forte. Tu vai ficar em segundo, terceiro plano. Então, tu não aparece na vitrine. Então, foi a ideia que a gente botou a primeira loja. E quando a gente fez uma franquia que deu resultados, putz, esse negócio também é interessante. Sim. Tu pode aí desenvolver um canal importante que ajuda a fazer a marca. É outro braço da empresa. É outro braço da empresa. Na realidade, e um espaço enorme, né? Sim. Só que tem que ter muita responsabilidade com a abertura, porque é uma coisa difícil. Sim. Né? Muito complexo. A gente tem um modelo, tu dá super treinamento, né? Eu nem vou falar disso, porque tu é expert nisso daí. Não, mas por favor, você tá no campo de batalha. E na verdade, no campo da batalha, o que a gente vê de diferente é a entrega do franqueado. Uhum. Como tem a entrega do representante comercial, exato, como tem a entrega da fábrica, tem entendeu? Os bons e os bons. Sim, tem, tipo, né, se não é uma prioridade, tu terceiriza a loja, ela não vai acontecer em resultado nenhum. Quando tu vê que tem entrega, busca conhecimento, eu não sei fazer isso, né? Quem sabe fazer vai me ensinar, vem cá e vai atrás e faz, vai trazer resultado, muito resultado, muito legal. Também vem da cultura que você gera. Né, de quem que vai ser o seu franqueado e etc, não é qualquer um. Sim. Né? Veja, quando a gente montou a franquia para a lingerie, a gente estava buscando o inverso do que você busca. A gente queria o investidor não envolvido. Sim. Porque a gente tinha um planejamento muito consolidado. Nós, né, ali na minha liderança. Então eu falava, eu não eu que os caras comprem. Eu não quero que eles venham botar a mão na compra. Eu vou comprar para você. Então a gente tinha toda a nossa equipe. Sim. E a gente tinha metodologia, que é a metodologia que eu trabalho até hoje, né? Falar, então essa loja nessa cidade, com esse tanto de habitante, com esse tanto de metragem e tal, você precisa de tantas peças. Ah, mas eu queria, mas não pode. É essa aqui. Então, assim... não, é o X da questão. Porque ou você pega um bom franqueado, que o cara é super envolvido, como os seus, que vão lá no treinamento e tal, né? Não, isso é o X da questão, né? Se o cara segue o que a franquia manda, é bem provável que ele tenha resultado. Se ele, não, mas isso eu não quero comprar, essa vez eu não vou comprar, vou deixar para depois, não sei. Cara, sem estoque não tem venda, e aí vai acontecer, e aí vai embora, né? E aí é aquilo que eu digo, ele começa a não performar, depois de não performar, cria uma insatisfação e gera uma dúvida. E vai bagunçando a tua marca, né? E vai balançando, e vai bagunçando a marca. Porque às vezes você não tá vendo, você tá aqui em Santa Catarina e tal, daí você tem uma loja lá na Bahia que tá fazendo... Isso aconteceu muito com a Cavaleira, eu lembro. Sim. Não sei se você lembra. Lembro, que era uma baita marca. Poxa, deu um... Né? E aí até que tinha franqueado, a gente brincava que botava papel assim, feito na impressora com Comic Sans, assim, sabe? Sim. Liquida de camisetas, não sei o que, botava na vitrine com Durex, assim. Sim. Acaba com a marca, né? E aí o dono da marca não via isso, porque ele tinha esse não poder. Chega, né? Por isso que a gente vai dominar muito a expansão, né?
trabalhar muito nas franquias que estão para ter uma valorização, para ter esse entendimento cada vez mais forte. Agora a gente está dando mais um passo internamente no modelo de gestão, então, para que a gente consiga monitorar isso de perto, apesar que é um Brasil gigante, tu não consegue, né? Gigante. Mas eu sempre falo que a gente tem que multiplicar as boas causas. Quem está operando bem, por que está operando bem, como é que vamos fazer isso chegar à rede? Sim, e fazem muito bem, né, Carlos? Se você pensar, o trabalho que vocês fazem é tão grande, porque como fábrica, como você disse, dá para terceirizar e a maioria dos meus alunos, meus clientes vão terceirizar, que tem muito pouco. Agora, se tem um de vocês aí que tem a sua marca e alguns alunos meus sabem confeccionar, não perca isso, né? Não perca isso. Eu tinha um mentorando na mentoria Safir, aqui do Paraná, e ele tinha uma empresa já bem grande, né, bem consolidada, também de mais de 30 lojas. E, confecção dá maior dor de cabeça e tal, tô pensando em terceirizar. Eu seguraria o máximo que você consegue. Primeiro que você vai pagar um ágio pro cara que você vai terceirizar. Sim. Depois você fica na mão do cara querer trabalhar para você, ou não, se ele fura ali com você, filho. Pronto. Você não tem sócio mais, né? Mais. Depois, como que você sabe... O compromisso é diferente, né? O compromisso é totalmente diferente. Alguns não, né? Alguns se tornam quase teu sócio, mas é difícil, né? É igual um sócio, é difícil de achar. É difícil. E assim, como que eu sei que essa fábrica tá buscando a melhor eficiência de produção se eu não tô lá, se eu não sou engenheiro de produção do cara e tal? Então, se eu não sei, beleza. Como é que faz? Eu vou ter que terceirizar, porque eu não entendo, né? Não tem jeito. Agora, se eu sei... Aí você vai viver frustrado, né? Então, imagina você, o tanto que você sabe de calçado, se fosse terceirizar, você ia entrar lá e ia falar, mas por que você está fazendo assim, né? Como é que é? Fora que ia pagar mais caro, né? Sim. Então, você tira um cara aí do meio. E aí, você está desenvolvendo toda a operação de varejo, de franquia, de lojas, que, por si só, já né, as grandes redes brasileiras, eles são especializados nisso, né? Eles não produzem. Então, quando a gente pega uma Chili Beans, mesmo Arezzo, etc., não tem mais fábrica própria. Não tem mais. Então, eles estão concentrados na operação. Só no varejo, né? Estão concentrados só no varejo e no brand, na marca, né? No trabalho, né? Que não é um trabalho pequeno. Não. E aí você faz os dois. É então, enorme, é por isso que é uma marca realmente de respeito. E vindo lá de São João Batista. Exatamente. Alana, como estamos aí? Temos comentários, dúvidas para o Cal antes da gente finalizar? A gente teve bastante funcionárias da Rafaela falando sobre a qualidade dos produtos, do Scarpim, que faz um sucesso lá, da qualidade do material também. Por enquanto é só isso, a gente não tem muitas dúvidas, é um assunto de desenvolvimento de produto, é um assunto que a gente escuta mais do que pergunta, e tô aqui ouvindo, tô prestando atenção. Show de bola. E o que você acha, Alana, que seria assim, a sacada principal que a gente pega aqui do episódio, para a gente finalizar com o Cal hoje? O que ficou para você aí, o pessoal assistindo, de essencial aqui do nosso papo de hoje? De pensar no desenvolvimento de DNA de marca é levar com paixão. Acho que a paixão é o que move, é o que leva para o sucesso de sempre. E pensar em cada detalhezinho do produto que vai chegar no consumidor final. E isso vai levar para o DNA de marca, vai levar para o sucesso da empresa. Com certeza, né? Um produto que é de verdade, mas as pessoas percebem, né? A gente percebe quando uma marca é de verdade, né? Exato, né? As pessoas vestem, usam e vão querer mais. Comentam. Comentam, exatamente. Muito bom. Cal, um prazer te ter aqui. Muito orgulho do trabalho que vocês fazem. Parabéns. Eu acho que fica muito rico para quem tá vendo e tem marcas menores, está começando ainda, né? Entender não para nunca, né? Esse desafio tá aprendendo, e não só você, mas daí passar esse conhecimento para quem trabalha com você. Passar para frente, né, essa cultura para que ela se multiplique da forma que vocês multiplicaram. Então, parabéns, muito bom te ter aqui hoje. E ficamos por aqui, pessoal. Esse foi o episódio de número 15 aqui do Pod Moda. A gente está no YouTube, num canal separado, então tem o canal normal, que é o Andressa Rando Favorito. Se você quiser ver os episódios anteriores, ou enfim, acompanhar com a gente aqui ao vivo, a gente está ao vivo toda segunda-feira, às 10h30, horário de Brasília, no canal Pod Moda com Andressa Rando Favorito, que é o canal só exclusivo aqui do podcast. Esse episódio aqui que vocês acompanharam ao vivo, se você estiver vendo a gravação, eles vão ao ar todas as terças-feiras em todas as plataformas de streaming aí para você ouvir o seu podcast já com edição.
E se você quiser acompanhar ao vivo qualquer um desses dias e mandar perguntas aqui ao vivo aqui no nosso estúdio, estamos aqui nas segundas às 10h30 da manhã. Muito obrigada, Cal, pela visita, por participar. Andressa, eu que agradeço, muito feliz em estar aqui. Quando a gente falou, já peguei de bate-pronto, né? Porque admiro muito o teu trabalho, assim, acho que tudo que tu passa ali é com muita sabedoria, sabe? Pela tua experiência, pela tua capacidade de transferir a informação, sabe? O quanto é difícil isso, né? Mas vim aqui com muita alegria mesmo. Muito obrigado, digo eu. Obrigada, show de bola, pessoal. Nos vemos, então, segunda que vem, às 10h30, horário de Brasília, aqui no Pod Moda com Andressa Rando Favorito. E esse episódio vai ao ar aí terça que vem, então, nas suas plataformas de streaming. Beijo pra vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pod Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito, e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais, marcando o @Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo, é só me seguir em todas as outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, é só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pod Moda, então é só buscar por Pod Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim, é só entrar no www.andressarandofavorito.com e para saber mais sobre moda de sucesso, é só entrar no www.modadesucesso.com.br. Te espero no próximo episódio, hein?